Marinha do Irã revela novo drone de pouso e decolagem vertical em navio autônomo. A Marinha do Irã revelou seu novo drone de decolagem e pouso na vertical Shami-Rosh 4. De acordo com a emissora Press TV, de acordo com a mídia, o novo veículo aéreo não tripulado tem capacidade de lançamento vertical e pode voar facilmente a partir de todos os tipos de embarcações navais para realizar missões designadas. O drone Shami-Rosh 4, inspirado em um pássaro da mitologia persa que habita no topo do Monte Albor, conta com tecnologia de baixo custo e alta eficiência. Além disso, ele está equipado para detectar, localizar e neutralizar autonomamente minas navais ancoradas, além de poder transportar cargas para as eliminar. Novo caça F-15X dos Estados Unidos é obsoleto e alvo fácil para a Rússia, diz mídia. O portal Bulgarian Military afirmou que o F-15X, o novo modelo da série de caças F-15 Eagle, tem estado envolvido em controvérsia sobre suas capacidades de custo, conforme o portal, apesar dos seus avanços no radar, na aviônica e nas exibições de cockpit. Os críticos argumentam que a falta de tecnologia furtiva o torna obsoleto na guerra aérea moderna, podendo ser abatido antes de ter a oportunidade de usar os seus armamentos. O novo sistema avançado de ejeção de mísseis e bombas do F-15X permite transportar até 22 mísseis a ar, aumentando significativamente suas capacidades de combate. No entanto, existem preocupações sobre a capacidade de competir contra sistemas de mísseis modernos como os S-400 e S-500 da Rússia. Além disso, a aeronave foi criticada por seu alto custo, sendo considerada a mais cara do mercado e, por isso, um grande erro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão implantar mísseis de alcance intermediário no Indo-Pacífico em 2024, revela a mídia. O país norte-americano instalará mísseis Tomahawk e Thunder Missile 6 na região, sendo afirmada que serão colocados em Guam, escreve a Nikkei Ásia. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão planejando implementar mísseis terrestres de alcance intermediário no Indo-Pacífico em 2024 para deter a China, informou no domingo 3 de 2023 a revista japonesa Nikkei Ásia, citando o porta-voz do Exército dos Estados Unidos no Pacífico. Os Estados Unidos podem implementar versões terrestres do míssil de cruzeiro Tomahawk e do Thunder Missile 6 SM-6 com um alcance estimado de 500 km a 2.700 km, comunicou Rob Phillips. No entanto, ele não referiu o local e o momento exatos previsto para o destacamento. Os mísseis devem ser capazes de atingir alvos no Estreito de Taiwan, o Mar Sul da China ou mesmo o território continental da República Popular da China. Segundo Ankita Panda, pesquisador sênior do Fundo Carnegie para a Paz Internacional, o Exército dos Estados Unidos enviará os mísseis principalmente para o território não incorporado americano de Guam, localizado no Pacífico Ocidental. Os aliados podem estar abertos a deslocamentos rotativos em situação de crise, mas isso depende muito da dinâmica política futura, detalhou ele. Enquanto isso, Jennifer Kavanagh, membro sênior do Fundo Carnegie, deixou claro que a hipótese de as Filipinas abrigarem esses mísseis seria um passo excessivo. Ferdinand Marcos Júnior, presidente das Filipinas, deixou bem claro que os Estados Unidos não usaram as bases nas Filipinas para operações de ataque contra a China, como base para forças a serem usadas nessa capacidade ou como base de munições a serem usadas nessa capacidade, mencionou. Esses seriam os primeiros mísseis de alcance intermediário na região desde que na Guerra Fria, o primeiro uso de mísseis de alcance intermediário pelos Estados Unidos, desde que o país se retirou do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário. O tratado assinado entre a União Soviética e os Estados Unidos em 1987 proibiu os países de desenvolver e possuir mísseis balísticos de cruzeiro com um alcance de 500 km a 5.500 km. Em 2019, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, retirou o seu país do tratado.
Analista explica quem pode se aproveitar dos preços baixos e das mudanças no mercado de lítio. O mercado de lítio está passando por um período de rápido crescimento, mas isso pode mudar significativamente em breve, disse o comentarista geopolítico consultor para assuntos da Ásia Pacífico Thomas W. Hawking II a Sputnik. Em 2024, os preços médios de carbono, do carbonato do lítio para baterias na China, o maior consumidor mundial e maior produtor do metal, devem cair mais de 30% em relação aos níveis atuais. Desde novembro de 2022, esses preços por tonelada métrica caíram de 84.500 mil para 18.630 mil, em declínio de 77%. A mudança nos preços ocorre no momento em que a General Motors, Honda, LG Energy Solution e outras montadoras e fabricantes de baterias estão suspendendo os planos de expansão da produção de veículos elétricos, à medida que o aumento das taxas de juros prejudica a demanda. Na realidade, os preços mais baixos do lítio tornariam o metal mais barato para os fabricantes, que são compradores do lítio. Portanto, esta é, na verdade, uma vantagem para o comprador e não para o vendedor, diz Thomas W. Hawking II. De acordo com o especialista, os compradores seriam os fabricantes de baterias de veículos elétricos. Então, isso é uma vantagem, especialmente para os fabricantes chineses de baterias. Acima de tudo, porque eles continuam dando realmente um grande impulso aos veículos elétricos. Mas também se fala que é possível que Biden tome algumas medidas de proteção comercial contra as baterias de veículos elétricos da China. Se isso acontecer, também vai fazer com que os preços do lítio caiam, porque os chineses, as empresas que estão ligadas aos veículos elétricos, não podem fazer qualquer tipo de negócio nos Estados Unidos, acrescentou Hawking II. Ainda segundo ele, se os preços de lítio caírem, isso seria obviamente uma grande vitória para a China. Comentando as recentes afirmações de Elon Musk de que o refino de lítio é uma licença para imprimir dinheiro, o analista observou que ser um bilionário não faz de você um gênio dos investimentos. Portanto, esta declaração de Elon Musk não deve ser tomada como uma garantia de que o mercado de lítio está em expansão. Tudo nos mercados sobe e desce. É assim que os mercados funcionam. Se não subisse e descesse, então nós teríamos uma terrível inflação no mundo e tudo ficaria muito caro. Precisamos de mercados em alta e em baixa para criar mais equilíbrio entre a oferta e a procura, sublinhou Hawking II. O especialista também abordou um possível cenário em que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja reeleito no próximo ano, o que certamente deve elevar os preços a mais baixo do lítio. Acho que o que está acontecendo é que os traders estão fazendo julgamentos com base nas ações futuras. Atingimos os preços máximos no ano passado e agora eles estão simplesmente caindo, concluiu o especialista. China demonstra poder de fogo com arsenal de mísseis nos caças J-16 e deixa os Estados Unidos em alerta. Uma foto recentemente exibida pela China mostra seus caças J-16 equipados por uma série de mísseis, incluindo o notável PL-17 de longo alcance. De acordo com o portal The Drive, a demonstração de poder de fogo faz parte de um padrão de ataque aéreo por uma divisão de J-16, destacando o alcance excepcional do PL-17. Os armamentos transportados pelas aeronaves cobrem uma gama de capacidade de curto e de longo alcance, com cada jato transportando 4 mísseis PL-10, um PL-12, 4 PL-15 e um PL-17. Ao que parece, a primeira vez desde há tempos que o J-16 surge com 4 vezes mísseis PL-15, 4 PL-10, 1 PL-12 e 1 PL-17. O PL-17 tem um alcance superior a 300 km e uma velocidade superior a Mach 4. Especula-se que o míssil possua um buscador infravermelho adicional baseado em uma possível janela óptica em seu nariz, melhorando suas capacidades defensivas. A revelação dos J-16 com o PL-17 pela China provavelmente tem como objetivo demonstrar a capacidade operacional e dar um sinal ao Ocidente. Não há solução militar para o conflito na Ucrânia, diz alto general dos Estados Unidos. Um conflito sempre termina com um acordo diplomático, disse o chefe do Estado-Maior Conjunto, Charles Brown Jr., comentando a situação na Ucrânia. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia não vai ter uma solução puramente militar, sugeriu Charles Brown Jr., chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. No Fórum de Defesa Nacional Reagan, em Simsville, Califórnia, no sábado, Brown foi questionado sobre o possível resultado dos combates na Ucrânia, se terminaria com Kiev retornando tudo o que gostaria de retomar.
retomando tudo que gostaria de retomar, ou com algum outro tipo de trégua negociada pelo presidente russo, Vladimir Putin. O principal general dos Estados Unidos respondeu dizendo que qualquer conflito militar, você não resolve completamente por meios militares, ele acaba com a solução diplomática. Sabe, não posso prever o futuro de como isso vai acabar, mas acho que nós, dos Estados Unidos, podemos ajudar a mudá-lo. Continuando a apoiar a Ucrânia e proporcionando capacidade militar, subiu. Brauk se tornou oficial mais graduado das Forças Armadas dos Estados Unidos em 1º de outubro, substituindo Mark Miller. Disse que se comunica com o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, general Valery Zaluzhin, de forma bastante regular. O apoio de Washington a Kiev é importante, em parte porque a Rússia é um dos nossos desafios definidos nas estratégias de segurança nacional e da defesa dos Estados Unidos. E o trabalho que temos de fazer lá é importante para chegar a uma posição melhor a longo prazo, explicou ele. Em novembro, Zaluzhin disse que a situação na linha de frente se tinha transformado em um impasse e que era pouco provável que a Ucrânia conseguisse um avanço, a menos que algum desenvolvimento tecnológico surpreendente lhe desse uma vantagem decisiva sobre a Rússia. O presidente ucraniano Zelensky e outros altos funcionários rejeitaram inicialmente sua avaliação. No entanto, esta semana, Zelensky anunciou nas redes sociais que as forças de Kiev vão começar a construir fortificações, reconhecendo que a contraofensiva ucraniana, que começou no início de junho, não conseguiu produzir os resultados desejados. Temos uma nova fase da guerra e isso é um fato, disse. Em uma entrevista apenas na quinta-feira, quando questionado se houve alguma pressão dos Estados Unidos e de seus aliados para negociar um acordo de paz com a Rússia, Zelensky respondeu: ainda não sinto isso. Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, culpou Kiev e o Ocidente por não demonstrar interesse em resolver pacificamente o conflito. São necessários dois para dançar um tango na diplomacia, mas a Ucrânia e seus apoiadores estrangeiros continuam a praticar breakdance a solo, disse Lavrov. Estados Unidos não fabricam chips no seu próprio território, disse o secretário de Comércio. Gina Raimondo diz que o país norte-americano precisa produzir chips no país por se tratar de uma questão de segurança nacional. Os Estados Unidos atualmente não fabricam um único semicondutor avançado para sistemas de inteligência artificial em seu território, disse no sábado a secretária de Comércio dos Estados Unidos. Sim, precisamos fabricar nos Estados Unidos fundamentalmente. Essa é uma iniciativa de segurança nacional. Os Estados Unidos da América realmente não fabricam chips de ponta em nosso território atualmente, constatou Gina Raimondo no Fórum de Defesa Nacional Ronald Reagan, na Califórnia. Ela referiu que até mesmo os chips comercializados sob a marca de empresa de tecnologia norte-americana, NVIDIA, são todos fabricados em Taiwan. No final de outubro, foi relatado que a NVIDIA parou de aceitar pedidos de empresas chinesas para a fabricação de novos chips devido às restrições de exportação impostas pelo governo dos Estados Unidos. Em agosto de 2022, John Biden, presidente dos Estados Unidos, assinou o Ato Chips e Ciência de 2022 de 280 bilhões, que inclui mais de 52 bilhões em subsídios para fabricantes de semicondutores do país norte-americano, como uma tentativa de combater a crescente influência tecnológica da China. Os Estados Unidos não entregam à Turquia caças F-16 já pagos, critica Erdogan. A declaração do presidente turco vem cerca de 2 anos depois que o Washington acordou substituir os programas do F-35 para a Turquia pelos F-16. Os Estados Unidos estão enviando caças F-16 para a Grécia, mas se recusam a fornecê-los para a Turquia, apesar de Ankara já ter pago pelos aviões. Disse no sábado o presidente turco Erdogan. Apesar do fato, disse Erdogan aos repórteres ao retornar do Emirados Árabes Unidos, a Turquia segue seus esforços para construir relações com a Grécia. Em abril de 2021, os Estados Unidos excluíram a Turquia do programa F-35 depois que Ankara comprou os sistemas de defesa antiaérea S-400 da Rússia. Erdogan comunicou no final daquele ano que Washington havia oferecido a compra dos jatos F-16 em seu lugar, que estão em geração atrás do F-35. No entanto, o acordo precisa de aprovação no Congresso dos Estados Unidos, onde muitos legisladores se opõem fortemente à iniciativa, em particular devido aos tratados da Turquia, devido aos atrasos da Turquia na aprovação da adesão da Suécia à OTAN e às violações do espaço aéreo da Grécia por caças turcos. Apesar de ambos pertencerem à OTAN, a Grécia e a Turquia estão em conflito há décadas, com o risco de um confronto armado surgindo várias vezes. As questões em disputas incluem reivindicações territoriais no leste do Mediterrâneo, em especial no mar Egeu, onde a Turquia acusa repetidamente a Grécia de instalar armas
violando o Tratado de Lausanne de 1923. Outros pontos do conflito são o Chipre, que tem ligações históricas com a Grécia, e cuja parte setentrional é detida pela Turquia desde 1974, bem como a delimitação das fronteiras marítimas. No entanto, após o terremoto devastador que ocorreu na Turquia em 6 de fevereiro de 2023, Mitsotakis, primeiro-ministro da Grécia, ligou para Erdogan e prometeu ajuda. Ankara respondeu passando pouco tempo expressando condolências pelo acidente ferroviário mortal na Grécia que ocorreu em 28 de fevereiro. Os acontecimentos marcaram o possível início de uma nova era de relações bilaterais. Pentágono alerta sobre o atraso na produção de armas nos Estados Unidos e mídia. A base industrial da defesa dos Estados Unidos carece de capacidade e velocidade necessárias para satisfazer plenamente a procura militar, afirmou um rascunho de relatório do Pentágono. Os Estados Unidos são incapazes de construir as suas armas com rapidez suficiente, e a incompatibilidade entre a qualidade e a velocidade apresenta um risco estratégico crescente, uma vez que Washington precisa apoiar operações de combate ativas, ao mesmo tempo em que dissuade a ameaça de ritmo maior e mais tecnicamente avançado que surge no Indo-Pacífico, diz o rascunho. A indústria de defesa dos Estados Unidos não possui a capacidade, a habilidade, a prontidão, a resiliência necessárias para satisfazer toda a gama de necessidade de produção militar em velocidade de escala, disse a estratégia industrial de defesa nacional, citada pelo político no sábado. Nos últimos 30 anos, a China se tornou um centro global de produção de embarcações navais, mineração, microeletrônica, e agora a indústria chinesa excede largamente a capacidade não apenas dos Estados Unidos, mas a produção combinada dos nossos principais aliados europeus, assim como os asiáticos. Acrescenta o documento. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm o maior orçamento de defesa do mundo, representando cerca de 40% dos gastos militares globais em 2022, e excedendo em várias vezes os gastos militares da China. Os Estados Unidos gastam mais de 50% em munição devido à alta taxa de gastos da artilharia da Ucrânia, diz o Pentágono. O país norte-americano está gastando significativamente mais em artilharia para financiar os projetos usados por Kiev, disse o chefe do Pentágono. Os Estados Unidos agora precisam gastar 50% mais dinheiro em munições do que há 5 anos, disse, devido à alta taxa de destruição de projetos de artilharia da Ucrânia, disse no sábado o subsecretário de Defesa dos Estados Unidos. A alta taxa de queima de artilharia da Ucrânia tornou evidente a necessidade de investir mais em munições. Assim, em comparação com o orçamento de defesa de apenas 5 anos atrás, estamos investindo quase 50% a mais em munição, disse Lloyd Austin em seu discurso no Fórum Nacional de Defesa Ronald Reagan, na Califórnia. Ele prometeu que, durante o mandato da administração Biden, a produção de projetos de artilharia dos Estados Unidos quadruplicará. Austin também acreditou que Washington seguirá apoiando Kiev em meio às hostilidades no Oriente Médio. E não permitiremos que nossos inimigos nos dividam ou nos enfraqueçam. Então, mesmo com o aumento de apoio a Israel, continuamos focados na Ucrânia, disse Austin. O chefe do Pentágono acredita que o resultado da crise ucraniana definirá a segurança global nas próximas décadas e que os Estados Unidos não têm a opção de ficar de fora. Ao mesmo tempo, o Pentágono ainda se recusa a fornecer dados sobre o volume de apoio a Israel. Ex-ministro alemão afirma que a União Europeia precisa das suas próprias armas nucleares, diz mídia. O político verde Joschka Fischer citou a necessidade de dissuadir a Rússia e acrescentou que o bloco também deveria investir em defesas aéreas. A União Europeia precisa obter o seu próprio arsenal nuclear para melhor dissuadir a Rússia, argumentou um antigo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joschka Fischer. O funcionário, agora aposentado, também alertou que o bloco deve ser capaz de se defender caso as suas relações com os Estados Unidos esfriem. No mês passado, o presidente tcheco, Petr Pavel, disse que a Organização do Tratado do Atlântico Norte considerou Moscou sua maior ameaça. Os altos funcionários russos, incluindo o presidente Vladimir Putin, têm por sua vez sublinhado repetidamente que veem a expansão da Aliança Atlântica para o leste europeu como uma usurpação da segurança do país. Josh Fischer insistiu que, em uma entrevista da Zeit, publicada neste domingo, que devemos restaurar nossa capacidade de dissuasão à luz das ações da Rússia na Ucrânia. Diz também que a Europa não pode permitir que Moscou prevaleça na Ucrânia, sendo o atual conflito de importância crucial para o futuro do continente.
Fischer, que foi ministro das Relações Exteriores e vice-chanceler de 1998 a 2005, também desempenhou um papel fundamental na fundação do Partido Verde Alemão. Em 1999, quando era o principal diplomático de Berlim, e do Partido Verde apoiou a campanha de bombardeio da OTAN contra a Iugoslávia. Em 2001, apoiou a intervenção das tropas alemãs no Afeganistão. Quando questionado pela MIS, pensava que a Alemanha deveria adquirir armas nucleares, o antigo político respondeu negativamente, dizendo que deveria ser a União Europeia. Ele também sugeriu que os arsenais nucleares da França e do Reino Unido já não eram suficientes para garantir a segurança europeia. Lembrando, sobre o seu partido ter se oposto fortemente às armas nucleares na década de 1980, o antigo ministro afirmou que o mundo mudou desde então e observou ainda que, embora espere que as relações União Europeia e Estados Unidos permaneçam tão estreitas como são agora, isso pode vir a mudar, por exemplo, se o ex-presidente Donald Trump for reeleito no próximo ano. Além da dissuasão nuclear, a Europa deveria dar especial ênfase ao reforço das suas defesas aéreas, disse Fischer. Falando no final do mês passado, o presidente tcheco, Pavel, que serviu como presidente do Comitê Militar da OTAN entre 2015 e 2018, disse que todos os exércitos estão se preparando para a possibilidade de um conflito de alta intensidade na Europa. As autoridades russas têm dito repetidamente que o país não tem planos de atacar a OTAN. Ao mesmo tempo, Moscou tem considerado durante anos a crescente expansão do bloco em direção às suas fronteiras uma grande ameaça. O presidente Putin citou a potencial adesão da Ucrânia à OTAN como uma das principais razões para o lançamento da operação militar especial contra Kiev em fevereiro de 2022. Revelados os lucros dos Estados Unidos após substituírem o gás da Rússia na Europa. Os países europeus têm recentemente gastado no gás natural liquefeito dos Estados Unidos o dobro do que despendiam antes da operação militar especial da Rússia, segundo a Eurostat. Os Estados Unidos estão obtendo mais dinheiro com o aumento de suas exportações de gás natural liquefeito, GNL, revelam dados publicados pela União Europeia. Assim, de acordo com o serviço estatístico Eurostat, entre fevereiro de 2022 e setembro de 2023, a União Europeia comprou cerca de 61 bilhões de metros cúbicos de gás de empresas americanas por 66,7 bilhões, ou uma média de 3,1 bilhões de metros cúbicos por 3,3 bilhões por mês. Antes das restrições econômicas, os Estados Unidos entregavam uma média de 1,25 bilhão de metros cúbicos por mês por 725 milhões mensais. Isso significa que as empresas de gás dos Estados Unidos venderam no mercado europeu 36 bilhões de metros cúbicos a mais durante esses 20 meses. Esse volume custou aos europeus 52,2 bilhões, o que é o dobro por metro cúbico de gás do que era pago aos norte-americanos antes do início da operação especial da Rússia. Em 24 de novembro, o jornal italiano Il Fatto Quotidiano escreveu que a Comissão Europeia havia reconhecido o fracasso das sanções anti-russas e que o crescimento da economia russa até o final de 2023 seria o triplo da economia da zona do euro. Até agora, a guerra da Ucrânia e as sanções tiveram um impacto forte e direto na Europa, insignificante para os Estados Unidos e positivo para os outros, disse Vicente Mortier, da gigante europeia de gestão de ativos Amundi, citado pelo jornal. Além disso, o jornal italiano destacou que os europeus têm que comprar gás 2 vezes mais caro do que antes do conflito na Ucrânia e 4 vezes mais do que os Estados Unidos. Pequim denuncia violação de sua soberania no Mar do Sul da China por navio de guerra dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o Exército de Libertação Popular da China afirmou que a Marinha dos Estados Unidos violou a soberania chinesa ao navegar nas águas do Mar do Sul da China. Em 4 de dezembro, o navio de combate litoral US Gabriel Gifford da Marinha dos Estados Unidos, sem obter permissão do governo chinês, entrou nas águas próximas no Mar Sul da China, afirmou o porta-voz do comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular da China, Tian Jun, citado pela Reuters. O porta-voz advertiu que essas ações de Washington minam a estabilidade da região e violam gravemente o direito internacional e as normas fundamentais nas relações internacionais. O aumento deliberado das tensões no Mar do Sul da China por parte dos Estados Unidos representa uma grave violação da soberania e da segurança da China, ressaltou. Após detectar o navio norte-americano, a Marinha Chinesa tomou medidas de proteção e monitorou a trajetória da embarcação.
Os Estados Unidos demonstraram plenamente que representam a maior ameaça à paz e à estabilidade no mar do sul da China, observou o porta-voz. Além disso, ele enfatizou que as tropas chinesas seguem em alerta máximo para defender a soberania nacional e segurança, bem como a paz e a estabilidade da região. Chegou a hora. Político francês revela plano dos Estados Unidos para se livrar de Zelensky. Os Estados Unidos decidiram que chegou a hora de culpar o seu fantoche, Vladimir Zelensky, pelos fracassos, escreveu o político francês Florian Philippot no X, antigo Twitter, comentando a recente entrevista do subsecretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Anteriormente, Stoltenberg, em entrevista ao canal de TV alemão ARD, respondeu à pergunta se ele esperava que a situação de Kiev na frente se deteriorasse. Disse que o Ocidente deve se preparar para notícias ruins para a Ucrânia. Tempos ruins para Zelensky, realmente. Que entrevista alucinante do chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, no canal de TV alemão ARD. Chegou a hora de culpar o seu fantoche, Zelensky, escreveu Philippot. De acordo com o político, essa tática não é nova para os Estados Unidos. O Estado profundo tem sempre feito isso com seus fantoches. Philippot apelou mais uma vez ao fim do envio de dinheiro e armas para a Ucrânia. China implanta avançados helicópteros não tripulados para a vigilância marítima. Os helicópteros AR-500 podem atingir uma velocidade máxima de 150 km por hora e também permitem ser utilizados para missões de resgate. O novo equipamento implantado foi desenvolvido e fabricado no país e deverá patrulhar o Mar Amarelo, uma grande área de águas territoriais que está entre o território continental chinês e a península coreana. Os helicópteros navais não tripulados podem rastrear e monitorar embarcações ilegais com equipamento de fotografia aérea nas ações diárias de aplicação da lei, permitindo uma rápida investigação e coleta de evidências para ajudar as forças onshore e offshore a combater as violações marítimas, afirmou o jornal Global Times, citando Wang Gang, diretor do Comando Central do Serviço Marítimo de Weiwei. De acordo com a mídia local, o helicóptero AR-500 tem 7,33 metros de comprimento, 1,58 metros de largura e 2,43 metros de altura. A aeronave foi considerada pela mídia local como o helicóptero não tripulado mais avançado já implantado no sistema naval da China. Conforme informações, a aeronave pode transportar uma carga útil de até 75 kg, com um alcance remoto de 150 km e velocidade máxima de 150 km por hora, com autonomia de aproximadamente 400 km. Analista revela sistemas de foguetes de segurança eletrônica russos que paralisam forças ucranianas. O exército da Rússia está usando eficazmente sistema de lançamento múltiplos de foguetes grandes e Tornado-S contra as forças ucranianas que estão tendo, sem sucesso, compensar a falta de artilharia com drones, declarou o analista geopolítico e ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Brian Berletsky, no seu canal do YouTube. Os russos, têm um sistema de lançamento múltiplos grande, que disparam uma grande quantidade de foguetes em uma determinada localidade, destruindo tudo nesta área. Também há sistemas Tornado-S com projetos guiados. Ele tem um alcance maior do que o complexo HIMARS dos Estados Unidos, destacou ele. Berletsky enfatizou que outros problemas que os drones do exército ucraniano enfrentam são os poderosos sistemas russos de guerra eletrônica. A Rússia tem sistemas sérios de guerra eletrônica que não permitem que os drones FPV ucranianos atinjam seus alvos, afirmou o ex-fuzileiro naval. O sistema de lançamento múltiplos de foguetes Tornado-S com calibre de 300 mm é usado para atacar alvos em grupo a grande distância, mísseis táticos, sistemas antiaéreos, além da infraestrutura militar industrial. Rússia aprimora fuzil com balas de alta precisão que penetram veículos blindados da OTAN. A montadora russa Visokotoshchiy Complex desenvolveu um novo tipo de munição de alta precisão para o fuzil de grande calibre OSV-96, capaz de perfurar a blindagem de veículos da OTAN.
A nova munição perfurante, feita de um único elemento, pode penetrar veículos blindados de transporte de pessoal de países da OTAN, com blindagem reforçada. Contou no domingo o engenheiro responsável da montadora ao canal russo TV Zvezda. Enquanto a típica munição tem balas compostas por vários elementos, nesse cartucho a bala é um elemento único, ou seja, é feita fresada de uma barra sólida de aço, disse Alexei Matveev, da montadora russa Visokotoshini Complex, que integra a corporação russa Rostec, sediada em Tula, Rússia. Matveev explicou a Alexei Egorov, apresentador do programa, que quanto menos elementos tem a munição, menos erros de estabilidade haverá. Egorov detalhou que a bala é capaz de atingir um veículo blindado leve a uma distância de até 2 km e blindagens mais sérias a uma distância de até 1,5 km. Além disso, foi referido haver uma munição ainda mais eficaz, com exatamente o mesmo design da bala. Ela também é de aço, feito de um elemento único que pode penetrar na blindagem. É uma munição perfurante de blindagem. A 100 metros ela penetra na lateral de um veículo blindado de transporte de pessoal da OTAN, com blindagem reforçada, é claro, rígida, explicou Matveev. Será caro para reabastecer a reserva de petróleo dos Estados Unidos drenada, diz o presidente da associação. Anteriormente, mídia havia relatado que a administração Biden planejava recomprar 12 milhões de barris de petróleo para reabastecer a reserva de petróleo dos Estados Unidos, que tem diminuído significativamente. Pode levar muito tempo para Washington reabastecer sua reserva estratégica de petróleo, disse o presidente da Associação de Petróleo e Gás dos Estados Unidos, Tim Stewart, em entrevista à Fox News. Ele lembrou que, originalmente, a reserva norte-americana foi criada para lidar com interrupções no fornecimento de petróleo, mas não necessariamente com os altos preços do combustível. Stewart observou que antes, no passado, a maior liberação foi de 31 milhões de barris de petróleo durante a Operação Tempestade no deserto de 1991, seguida pelo furacão Katrina em 2005, que resultou a liberação de 30 milhões de barris. No entanto, ele disse que um ano atrás o governo Joe Biden iniciou essa maior redução em nossa história porque precisava passar para um ciclo eleitoral, não necessariamente um furacão ou um grande conflito. Segundo Stewart, a fim de restaurar os níveis de 2021 e encher completamente a reserva estratégica de petróleo, a administração Biden deve reabastecer 168 milhões de barris, já que a reserva estratégica de petróleo está atualmente em um recorde de baixa não visto em décadas. Além disso, seriam necessários 300 milhões de barris adicionais para reabastecimento total. Vai ser muito caro e vai levar muito tempo, ressaltou o presidente da Associação de Petróleo e Gás dos Estados Unidos, confirmando que a reserva de petróleo e gás dos Estados Unidos já foi esgotada em 40%. Ele ressaltou que parte do problema pertence aos investimentos dos Estados Unidos nas refinarias que lhe permitem refinar o petróleo leve que estávamos produzindo. Apesar de diversificação, a Áustria importa mais da metade da demanda de gás da Rússia, diz mídia. O fluxo da Rússia representa mais da metade da demanda do país europeu, que apenas dá passos tímidos para diversificar suas fontes de gás, escreve a mídia norte-americana. A Áustria está transbordando de gás natural russo, o que permite que o cliente de longa data da corporação estatal russa Gazprom aumente as rendas para seus vizinhos e ao mesmo tempo mantenha a influência da Rússia sobre eles. Escreveu na segunda-feira, 4 de 12 de 2023, a agência norte-americana Bloomberg.
Como um centro de fluxos russos, por mais de meio século, o país tem depósitos de armazenamento e dutos historicamente configurados para encaminhar combustível para a Alemanha, Eslovênia, Hungria e Itália. A empresa estatal austríaca, OMV AG, tem um contrato com a Gazprom até 2040. O país tem afirmado que quer se diversificar da Rússia, mas os dados comerciais mostram um fluxo constantemente através de um duto da Ucrânia que satisfaz mais da metade da demanda da economia. No entanto, Walter Butz, ex-regulador austríaco que atua consultor sênior de energia da Baker Magazine LLP, diz que está cada vez mais alarmado com este fracasso, pois o contrato de transporte de gás da Ucrânia com a Rússia expira em dezembro de 2024 e Kiev se comprometeu a não negociar um novo acordo com a Rússia. O artigo da Bloomberg também revelou uma preocupação com a falta de trabalho na construção de dutos alternativos, pois o Guadeloupe 1 de 200 milhões, que poderia fornecer 27 toneladas de gás, equivalente a cerca de um terço da demanda da Áustria, não haverá estar pronto para entrar em operação até 2027, devido a problemas relacionados com a não entrega das licenças ambientais necessárias para sua extensão. Além disso, há restrições legais austríacas, há uma ausência de compromissos financeiros e reservas de longo prazo, disse o porta-voz da Gás Connect Áustria. A empresa é responsável pela construção do gasoduto Bolsce e a Gás Connect Áustria acredita que o país pode atender a demanda em 2025, mesmo sem o fornecimento da Rússia. Mas há ainda a questão dos preços, que permanecerão altos sem mais ligações. O risco em 2025 e 2026 não é tanto de não haver gás disponível, mas de que os preços possam voltar a ser bastante altos, disse o consultor da Baker Magazine LLP. Precisamos evitar outra crise de preços, sublinhou ele. Colunista dos Estados Unidos sugere avião de guerra que Rússia poderia usar na Ucrânia contra os caças F-16. A Força Aeroespacial da Rússia usará caças Su-57 de quinta geração contra os aviões F-16 dos Estados Unidos na Ucrânia, sugere o colunista Mike Carlin em um artigo do The National Interest. Assim que a Ucrânia começar a usar os F-16, cuja entrega é esperada nos próximos meses, a Rússia, em resposta, muito provavelmente usará seus Su-57, escreveu a mídia. A colunista apontou que os referidos caças multifuncionais russos podem transportar até 8 mísseis AK-77mm e, graças à sincronização com os radares em terra, o avião terá uma vantagem sobre o F-16 norte-americano. Os Países Baixos e a Dinamarca foram os principais a concordar em fornecer à Ucrânia caças F-16. Casa Branca confirmou que a Ucrânia receberia estes aviões de combate de países terceiros após o treinamento de seus pilotos ser completado. A ministra da Defesa dos Países Baixos, Kaja Holmgren, havia declarado que eles esperam enviar os primeiros caças F-16 para Kiev em 2024. O Su-57 é um caça multifuncional russo de quinta geração desenvolvido pela empresa Sukhoi. A aeronave foi projetada para destruir todos os tipos de alvos aéreos terrestres e navais de superfície. Em agosto de ano passado, Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, elogiou os caças Su-57 por seu excepcional desempenho em combate na Ucrânia. Militares do Reino Unido enfrentam déficit de 17 bilhões de euros em equipamentos de mídia. As Forças Armadas do Reino Unido enfrentam um déficit de financiamento de equipamentos de 17 bilhões de euros nos próximos 10 anos, disse um órgão de fiscalização dos gastos públicos nesta segunda-feira, 4/12 de 2023, de acordo com a mídia britânica. De acordo com a Reuters, o Gabinete Nacional de Auditoria levantou a estimativa de orçamento para novas armas e equipamentos
em 305,5 bilhões de euros. Para 2023 e 2033, 16,9 bilhões de euros, acima do orçamento, o maior déficit desde o seu primeiro relatório em 2012. O aumento dos custos nos programas nucleares e navais, à medida que o Reino Unido trabalha em uma dissuasão nuclear substituta, bem como a inflação elevada, aumentaram o orçamento futuro, diz o gabinete. O secretário da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, disse em resposta ao relatório do órgão de fiscalização que, embora o governo previsse alguma pressão orçamentária, o departamento está confiante de que pode viver dentro do seu orçamento de equipamento. O governo britânico aumentou os gastos com defesa em mais de 5 bilhões de euros no início deste ano, elevando de 2% para cerca de 2,25% do produto interno bruto em 2023 para 2024. Shapps diz que o relatório no entanto, não levou em conta a aspiração do governo de aumentar os gastos com defesa para 2,5% do PIB, quando as condições econômicas o permitissem. Mas, de acordo com o chefe do NAO, Gareth Davies, em comunicado, o Ministério da Defesa reconhece que o seu plano de equipamento para 2023 e 2033 é inacessível. Taiwan vai finalizar a atualização de 140 caças F-16 norte-americanos até o final do ano, diz mídia. Taiwan está prestes a terminar a atualização de 140 caças F-16 fabricados nos Estados Unidos em sua frota até o final de dezembro, sem novos testes de voo programados, informou a mídia da ilha nesta segunda-feira, citando uma fonte militar. De acordo com a agência de notícias taiwanesa CNA, a última aeronave F-16 modernizada já passou nos testes de voo, enquanto a Corporação de Desenvolvimento Industrial Aeroespacial de Taiwan e a gigante de armas norte-americana Lockheed Martin prosseguem com as modificações. Todas as modificações deverão ser concluídas até o final deste mês, disse a fonte. O projeto de modernização de 140 aviões de combate F-16 e F-16A e F-16B, fabricados nos Estados Unidos para F-16 Block 20, para a Força Aérea de Taiwan, está estimado em 4,5 bilhões e é financiado pela AIDC e pela Lockheed Martin. Além disso, Taiwan adquiriu 66 novos caças F-16V Block 70 dos Estados Unidos. No final de novembro, uma matéria da Bloomberg citou um grupo de legisladores republicanos dos Estados Unidos, dizendo que 2 programas de caça F-16 para Taiwan corriam um risco considerável de ficar para trás. A situação piorou devido às crescentes questões de que os Estados Unidos poderiam ampliar excessivamente sua capacidade de fornecer ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan ao mesmo tempo. Taiwan é governado de forma independente da China continental desde 1949. Pequim considera a ilha como sua província, enquanto Taiwan afirma ser uma entidade autônoma, mas não chega a declarar a independência. Pequim se opõe a quaisquer contatos estrangeiros oficiais com Taipei e considera a soberania chinesa sobre a ilha indiscutível. A última escalada em torno de Taiwan ocorreu em abril, depois que o presidente taiwanês Tsai Ing-wen se reuniu com o então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, dos Estados Unidos. Pequim respondeu lançando enormes exercícios militares de 3 dias perto da ilha, no que chamou de alerta aos independentistas taiwaneses e às potências estrangeiras. Em agosto e setembro, as Forças Armadas de Taiwan relataram vários avistamentos de patrulhas navais e aéreas chinesas nas proximidades da ilha. Em 18 de setembro, o Ministério relatou um recorde de 103 aeronaves chinesas vistas perto da ilha em um dia. Os Estados Unidos acusam o Irã de permitir ataques de Houthis contra navios comerciais. O Irã tem contribuído para os recentes ataques dos rebeldes Houthis no Iêmen contra navios comerciais que transitam pela região do Golfo Pérsico, declarou na segunda-feira o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan. Temos todos os motivos para acreditar que estes ataques, embora tenham sido lançados pelos Houthis no Iêmen, são totalmente possibilitados pelo Irã, declarou Sullivan durante uma coletiva de imprensa à Casa Branca nesta segunda-feira. Sullivan também informou que os Estados Unidos estão consultando aliados para tomar medidas decisivas em resposta à crescente ameaça dos Houthis.
Vamos tomar as medidas apropriadas em consulta com outros e faremos isso no momento e local de nossa escolha, completou o representante do governo dos Estados Unidos. Ontem, o movimento rebelde Hassan Adwan no Iêmen, também conhecido como Houthis, anunciou ter atacado 2 navios associados a Israel no estreito de Bab-el-Mandab, no Mar Vermelho, após o fim de uma trégua de uma semana fatigosa. O Comando Central dos Estados Unidos declarou que eram navios mercantes e que sofreram danos menores. Uma tentativa de atacar também o porta-aviões Husqvarna dos Estados Unidos teria sido frustrada pelos militares norte-americanos. Desde o início da operação militar de Israel na faixa de Gaza, os Houthis lançaram vários mísseis contra a cidade israelita de Eilat e apreenderam um navio de carga com bandeira das Bahamas no Mar Vermelho, pertencente ao empresário israelense. A embarcação transportava 2.000 veículos novos. Entrada do Irã no BRICS é de suma importância, principalmente para a China, aponta o especialista. A entrada do Irã no BRICS, que será oficializada em 1º de janeiro de 2024, marca o ingresso de um país declaradamente contrário aos Estados Unidos. Que tipo de repercussões isso poderá trazer ao grupo? Pergunta. Essas e outras questões foram respondidas por Jorge Morten, professor de Relações Internacionais e mestre em Estudos Regionais do Oriente Médio no Irã, e atual doutorando em Geografia Política na Universidade de São Paulo. Para o especialista em estudos iranianos, a entrada do Irã no BRICS representa um ganho tanto para o país persa quanto para o grupo, uma vez que temos aí a semi-periferia e periferia do mundo se alinhando, disse, referindo-se à teoria do sistema mundo das relações internacionais popularizada por Emmanuel Wallerstein. O que seria semi-periferia? Pergunta. São países com um grau até importante de desenvolvimento tecnológico e industrial, que servem como ponte de retransmissão de fluxos de comércio, investimento e capital. São grandes mercados e possuem certo poderio de defesa em suas respectivas regiões. Essas características, para Morten, definem a posição ocupada pelas nações do BRICS, mais do que qualquer outra relação econômica. Nesse ponto, o grupo de países que agora se expande para se tornar o BRICS+, com a inclusão além do Irã, do Egito, Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, da Etiópia e talvez da Argentina, formam um agrupamento antissistêmico. Ou seja, ele faz um contraponto a toda a hegemonia que se diz aí ocidental de países desenvolvidos, nomeadamente Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, que apesar de ser do Oriente, é um Oriente mais ocidentalizado do que nunca. Oferece, portanto, uma nova possibilidade de ordem mundial, resumiu. Relações da China e do Irã, uma via de mão dupla. Morten também destaca que, enquanto um projeto encabeçado pela China, país de maior destaque econômico e científico de todo o grupo, a entrada do Irã é de suma importância, principalmente para a China. Na verdade, sublima. Ambos os países têm bastante a ganhar com a entrada do Irã no BRICS. Desde a Revolução de 1979, aponta Morten. O Irã passa por certo isolamento diplomático devido à sua retórica confrontativa contra o Ocidente de Israel. Dessa forma, a entrada do Irã no grupo ajuda a suprir carências tecnológicas, científicas e comerciais que o Irã possa vir a ter. As sanções e os embargos impostos pelo Ocidente desenvolvido ao Irã têm, sim, um grande efeito sobre o cotidiano iraniano. Como exemplo, o geógrafo aponta o caso da aviação civil. Até hoje o país não consegue importar peças para fazer a manutenção dos aviões. São aviões comerciais comprados das grandes indústrias aeronáuticas há mais de 30 e 40 anos. É um milagre que esteja voando, explicou. Como sofrem esse embargo, eles inclusive desenvolveram uma engenharia reversa e fazem um trabalho de manutenção e fabricação de peças, que é vital para o país. Outro ponto destacado pelo pesquisador é que, com a entrada no BRICS, o Irã terá acesso a um banco de desenvolvimento e oportunidade de ampliar sua balança comercial em moedas diferentes do dólar e do euro, como o yuan. Abre-se uma porta muito vantajosa para os iranianos.
O que a China ganha com a entrada do Irã no BRICS? Pergunta. Por sua vez, a China também tem muito a ganhar com a entrada do Irã no agrupamento, não só em termos econômicos, como geopolíticos. Para começar, o país Pérsia é um dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, sendo um dos principais produtores de petróleo e gás natural do mundo, além de contar com grandes reservas inexploradas. Em segundo lugar, o Irã faz parte dos planos chineses da iniciativa Cinturão e Rota, que vê a criação de novos caminhos para o escoamento da produção industrial chinesa. Não só o país conta com uma população de quase 90 milhões, sendo um grande mercado consumidor, mas também está exatamente na encruzilhada do Oriente Médio com a Europa e com o resto da Ásia. Isso dá ele uma posição estratégica na iniciativa Cinturão e Rota. Ele está ali no meio, geograficamente falando, do grande projeto de logística, infraestrutura e investimento chinês, a Ponta Morta. O Irã é abarcado principalmente pelo caminho terrestre dessa rota, que levaria infraestrutura rodoviária e principalmente ferroviária. Aí sim justifica-se ainda mais a presença do Irã nessa aplicação do grupo.